Elo Joias, um presente eterno. Há 30 anos com você nos momentos mais marcantes. Aqui você encontra joias em ouro e prata, relógios masculinos e femininos, pulseiras e carteiras MIT em couro legítimo e as lindas canetas Crown. E Pierre Cardin, Elo Joias, Galeria JL Centro e Shopping Piratas Primeiro Piso em Angra dos Reis. E aí, lindões, estamos de volta com o nosso programa Arrasca On. Já começando o nosso quadro, falei com vocês no início do programa, mas hoje é dia, né? Quinta-feira, se você é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, você sabe que quinta-feira é dia de falar de saúde aqui no Arrasca On. Bora lá que a gente já tá na presença dos nossos convidados. Arrasca Saúde com Léo Barra. Ele é muito estrela, né? Tem a vinheta na casa, falando o nome dele. Bom dia, Léo! Bom dia, Mauri. Bom dia a todos que acompanham o Rasca Mais Saúde. Hoje é um dia especial, um dia diferente aqui pra gente. Verdade. Hoje estamos com uma visita aqui super especial. A nutricionista Larissa França vai estar conosco aqui hoje, falando sobre diversos temas importantes aí no que tange a alimentação. A pauta de hoje, antes de entrar pra Larissa, a pauta de hoje surgiu num papo nosso, né? Na nossa última edição do nosso quadro, falando sobre essas dietas milagrosas, né, gente? Tudo que você vê na internet nem sempre vai ser o que vai ser resultado pra você. E foi assim que surgiu o nosso tema. E pra ajudar a gente a conversar sobre isso com mais propriedade, ela que tá a primeira vez aqui no Arrasca On, mas não é a primeira vez que tá aqui na Arrasca Web. Já merece uma carteirinha. Larissa França, nutricionista, bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai falar sobre essas dietas milagrosas. Você teve recentemente, né, Larissa, aqui? Tem pouco tempo, foi antes do Pouquíssimo carnaval. tempo, rapaz. Tá muito badalada, gata, tá de bobeira. Larissa, você trabalha há quanto tempo já como nutricionista? Já tem 1 ano que eu atendo. Uhum. E aí a gente vê muito sobre essas dietas que as pessoas chegam falando com a gente. Ah, mas eu fiz tal dieta, eu emagreci tantos quilos. A gente fala muito aqui, eu e Léo, sobre esse comparativo, né? Que as pessoas veem uma outra pessoa vivendo, entrando no estilo de vida mais saudável, fazendo uma dieta, e a pessoa tem um mínimo ali de resultado, as outras pessoas querem copiar a dieta dela. E o rolê, sempre que a gente comenta, é muito individualizado, né? A gente precisa saber do objetivo, do corpo, metabolismo, enfim, vocês se aprofundam muito mais sobre o corpo daquela pessoa para aí sim, né, conseguir trazer esse trabalho de forma eficaz. Sim, toda dieta é individual e esse é o erro, porque a gente vê a dieta da internet, a dieta da blogueira, quer copiar, mas a cada dieta é única. A sua dieta tem que ser feita para você, senão ela não vai dar certo. Léo, você já recebeu muitos chabus lá no seu estudo, no seu trabalho, assim, alunos que chegam falando da dieta tal, quer fazer e quer acontecer, e você já sabe que vai dar ruim ali no meio do caminho. Direto. Eu tenho uma aluna que o consumo calórico dela era em torno de 1.800 calorias. Aí um dia ela me chega lá com uma dieta de 1.100 calorias. Ah, Léo, vou fazer essa dieta aqui agora. Eu falei, quem prescreveu pra você? Foi a nutricionista? Não, eu vi de uma blogueira que eu sigo no Instagram. Eu falei, mulher, 1.100 calorias, não tem como, você come 1.800, 2.000, você vai passar fome, não tem como, vai dar ruim. Aí fez uma semana, desistiu. Então, assim, constantemente a gente lida com essa situação, né? As pessoas querem acelerar o processo, acabam atropelando ali todo o trabalho que é para ser feito e o resultado não é o esperado e o satisfatório. Com certeza. Larissa, uma curiosidade. Vamos supor que isso se repita, acho que deve acontecer com outras pessoas também, obviamente. Quando essa diferença brusca de calorias, de consumo humano, igual o exemplo que ele deu, a menina gastaria o corpo dela 1.800, ela quer fazer uma dieta de 1.100. O que isso interfere diretamente? Que ela pode até, inclusive, sofrer, acontecer o corpo dela, ter algum mal-estar. É o certo? É meio absurdo? Porque pelo número, aparentemente, parece muito discrepante, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tá acostumado com o consumo de certas calorias. 1.800, por exemplo. Ela estava acostumada a consumir essas calorias.
Aí ela faz essa dieta de 1.100 calorias. Ela vai ter uma perda de peso, mas aí o que acontece? O corpo dela, com o passar do tempo, com essa restrição, vai se adaptando a esse consumo. A consumir Isso, 1.100. e vai travando, em vez de gastar, ele vai travando e ele entra num modo de sobrevivência. Ele para, a nossa taxa metabólica basal, ela vai diminuindo. Então, ao invés de gastar da forma que deveria, né? Faz essa restrição e ele para de gastar e acontece que ele... Meio que se adapta. Ele se adapta a essa caloria e ele para de gastar da forma que deveria, a pessoa não consegue o emagrecimento da forma que tinha que ser. E essa tomada brusca, assim, um dia eu tô consumindo 1.800, no outro dia eu tô consumindo 1.100. O corpo deve sentir, né? Deve dar algum efeito? A pessoa sente alguma coisa? Sim. Geralmente? Por exemplo, para quem pratica musculação, a fonte de energia para quem pratica a musculação, treinamento resistido, treinamento de força, é o glicogênio muscular, que vem do carboidrato. Então, se eu faço uma dieta com uma restrição muito grande de carboidrato, então isso vai refletir diretamente na performance e no desempenho do treino. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento da nutricionista, porque com base na taxa basal, no gasto energético daquele indivíduo, daquele aluno, né, daquele paciente, a nutricionista ela vai mensurar, ela vai calcular os macronutrientes, né, que são as proteínas, os carboidratos ideais para as necessidades daquele indivíduo. Por isso que a Larissa bem comentou aqui no início. Todo planejamento alimentar, todo processo tem que ser individualizado. Né? Lembra que eu falei uma vez aqui? O teu gasto calórico, o teu basal é diferente do meu. Então não adianta eu querer seguir o teu planejamento alimentar, porque o meu corpo vai responder de uma forma que não seria o ideal naquele momento para mim. É isso, Larissa? É isso mesmo. Para quem não sabe, a taxa metabólica basal é o que o nosso corpo gasta para se manter vivo. Se a gente consome menos calorias, né, menos energia do que o nosso corpo precisa, ele entra nesse estado de alerta que eu falei. E ele entra no modo sobrevivência. Então, ele entende que você está passando por uma dificuldade e ele guarda a energia. Ele não deixa você gastar a energia. E como ele estava falando aqui também, o carboidrato, né? Que muitas pessoas, quando fazem a dieta restritiva, querem logo tirar. O tal da dieta da proteína, né? A dieta da proteína. Todo mundo fala dieta da proteína, mas o que é do que consiste? Todo mundo fala dieta da proteína. A pessoa, nessa dieta da proteína, tira totalmente o carboidrato. E o que você sente? Fraqueza, dor de cabeça. Você tem essa perda de peso, né? Que a pessoa vê lá o número balança diminuindo. Então, vê essa perda de peso e... Aí o que acontece? A pessoa tá perdendo água, né? Muitas das vezes, músculo. Você perde, né? A sua massa muscular. Obviamente interferir no corpo inteiro, né? O seu corpo inteiro respondendo ao tipo de alimentação que você tá tendo naquele momento. Isso. Caraca. É muito importante, né, cara? A galera é muito doida. Mas assim, a gente tá falando de saúde, mas é muito importante ressaltar assim. Cara, enfim, a gente fala em Rasca Saúde também, a gente tem a participação da Luciana Metzger, que é psicóloga. E a gente sempre entra nesse assunto do que as mídias e as redes sociais, principalmente que hoje é uma das mídias mais consumidas no mundo, né? O que eles estão pregando. E, obviamente, as redes sociais é a vida editada de todo mundo, onde a vida de todo mundo é perfeita, onde todo mundo tá comendo bem, onde todo mundo tá viajando pro lugar que tem, onde todo mundo tem dinheiro, onde tá todo mundo ostentando. E aí, a gente parte para uma reflexão de que nem tudo, né? A gente tá falando das dietas milagrosas, mas nem tudo que você vê também, assim como a dieta, se encaixa aí pra sua realidade. E aí a pessoa fica naquela cobrança do corpo, cobrança do cabelo ideal, cobrança da aparência ideal, cobrança do corpo ideal. E isso realmente é muito importante também que a pessoa tenha o seu autoconhecimento para ela não jogar essas frustrações em cima de internet e um desses casos virar esses casos aí de algum distúrbio alimentar, porque fica aí se comparando, comprando a dieta, pegando a dieta da blogueira e refazendo, e a pessoa acaba se frustrando muitas vezes. Não vai resolver para ela, né? Isso, e essa dieta normalmente que as blogueiras fazem não é sustentável para uma pessoa trabalhadora que tem ali um horário para estar no trabalho. Muito bem colocado, Larissa. Tem, né, ali do trabalho
trabalho, vai pra faculdade, aí você faz uma restrição tão grande que você não vai conseguir sustentar. A dieta, ela tem que estar de acordo com a sua rotina, principalmente. Aham, muito bem colocado. Isso é genial. A blogueira não tem a vida que você tem, querida. Não tem jeito. Bom, gente, bora ouvir um som. Daqui a pouco a gente volta com mais Rasca Saúde com Léo Barra e Larissa França, tá show? Já já a gente tá de volta. De volta, meus lindões. E olha só, já tá colado com a gente nas redes sociais? Rapaz, se não tá colado ainda, tá devendo aí pra gente. Tá com a gente aqui todos os dias, dando a sua audiência, ainda não está nas redes sociais? É um absurdo, hein? @RascaWeb. Por lá tem o desmembramento do nosso conteúdo, além aqui da rádio. Por lá vai pro ar os cortes das entrevistas que a gente faz aqui, o cronograma dos nossos convidados, que dia e que hora tem também os nossos próprios programas, além das pílulas de notícias, né, realizadas aí pelo Bruno Crescente. Enfim, no nosso Instagram tem muito mais conteúdo pra você, até porque Rasca Web é multiconteúdo, multiplataforma. Também lembrando o Instagram da nossa galera que tá aqui hoje, Léo Barra, @Prof. Leonardo Barra, não é isso? Larissa, qual é o seu arroba? @Nutri Larissa Franca. @Nutri Larissa Franca. E o meu, @Amaury Guimarães, se você quiser fazer uma amizade por lá, tá show? Lembrando também que tá rolando no Instagram uma promoção um sorteio de uma Alexa. Se você quiser aí, ó, possivelmente ter uma assistente virtual, estamos sorteando por lá. O post está fixado no primeiro ali do Instagram. Uma Alexa modelo Ecopop. Cola lá que tá facinho. É só seguir a gente, comentar lá o arroba de quem também gostaria de ganhar essa Alexa. Bom, gente, bora voltando aos assuntos que a gente tá trocando uma ideia aqui. Bom, gente, a gente tá falando de dietas, né? Léo e Larissa. Estamos de LL hoje, Léo e Larissa. São bons presságios pra esse programa, aqueles. A gente tá falando dessas dietas milagrosas, né? Possivelmente já devem ter algumas dietas que já deve ter aí, como você já comentou, a possibilidade do efeito sanfona. Tá sempre atrelado a essas dietas, Larissas, que são muito mais abaixo ao consumo calórico, como você explicou anteriormente, ou tem outras características que podem trazer esse efeito sanfona aí para as pessoas? O efeito sanfona, ele acontece quando a pessoa, por exemplo, faz aquele ciclo, né, de muita restrição, aí volta a comer normalmente como ela já comia antes, né, de uma forma errada ou de uma forma, né, com um pouco mais de calorias. A pessoa faz uma restrição muito grande, depois ela volta a comer normalmente porque ela não teve uma reeducação alimentar. Ela só parou de comer o que ela comia antes, como as besteirinhas que ela comia antes, e depois ela foi e voltou a comer normalmente. Aí acontece esse efeito sanfona, porque tá sempre voltando pra dieta, saindo da dieta, aí emagrecendo e ganhando de novo. Aí acontece esse efeito sanfona. Muito interessante. Quer complementar algo, Léo? Então, isso acaba trazendo sérias consequências, né? Até pra derme, né? Pra pele, né? Eu tenho alunas lá que passaram por esse processo de efeito sanfona, acaba desenvolvendo estrias, né? Acaba prejudicando também outros aspectos, né? Sem ser só essa questão do fato de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Sim, dizem que a gente, para poder adquirir um novo hábito, você tem que assistir ali pelo menos 21 dias. Isso é fato ou fake? Como que é esse lance de conseguir se readaptar? Vocês têm alguma métrica sobre isso? Tô perguntando livremente, tá, gente? Não é que vocês têm obrigação de saber, não. Que isso é mais psicologia, comportamento humano. Mas vocês têm alguma noção? Esses 21 dias servem mais pra gente ter um norte. Né? Não que você vá mudar tudo que você fez, né? Todos os seus hábitos antigos em 21 dias. Você vai sabendo o caminho, você vai aprender um caminho para que você consiga seguir por mais tempo. Você não vai mudar totalmente sua rotina em 21 dias. Você vai aprender novos hábitos, novas formas de conseguir chegar aonde você quer. Boa. Então, assim, Amaury, não tem nenhum estudo clínico, né, que comprove isso. Mas é um período de adaptação. Então, se você conseguiu ali 21 dias, por exemplo, vou falar de dieta aqui. Uma pessoa que consome muito açúcar, por exemplo. Então, se a pessoa se propôs, né, a tirar o açúcar ali da rotina dela, se ela conseguiu ficar 21 dias sem fazer, então, assim, possivelmente ela vai conseguir ficar mais tempo.
Então criou-se, né, essa ideia de 21 dias para criar a rotina, mas isso é muito relativo. Tem pessoas que podem ficar aí 30 dias, mas depois não conseguem manter. Tem pessoas que param de um dia para o outro e conseguem manter, então isso é muito relativo. Foi o que a Larissa falou, é um período de adaptação. Tem pessoas que respondem de forma positiva, conseguem manter essa constância, manter essa rotina. Outros já não, então isso é muito relativo. E é aí que mora o perigo, né? Porque a pessoa sofre certos gatilhos, por exemplo, faz essa restrição de 21 dias sem açúcar. Gosta muito de um docinho, um chocolatezinho. Aí depois, quando sai desses 21 dias, come mais do que comia antes. Sim. Porque passou muito tempo se restringindo. Quer compensar, né? E sofre isso, a compensação, né? Que ganha mais do que já tinha antes. Já que a gente tá falando sobre isso, sobre dietas milagrosas, vou falar aqui com vocês sobre alguns, de repente, fatos ou fakes, né? Que se espalham pela internet. Vocês me dizem se isso é verdade ou não, tá? Show? Principalmente voltado aí à nutrição. Por exemplo, não comer carboidrato à noite, porque engorda. Isso é fato ou fake? Isso é fake. Conte-nos mais, gente. A pessoa, por exemplo, não sinto muita fome de manhã, treino muito cedo, acordo muito cedo para treinar, não tenho tempo de comer. Então, o caso dela seria fazer uma refeição mais elaborada à noite, já que ela não vai ter o tempo ali de tomar o café da manhã dela. E depois do treino, ela toma o seu café da manhã. Então, não engorda comer carboidrato à noite. Muito bom. Olha, vai virar um jogo isso aqui, ó. Vou implementar agora o fato ou fake para os meus convidados. Adorei essa parte. Então, Maurício, só para complementar, justamente o ponto é esse. Eu tenho alunas que treinam às 6 da manhã e às vezes eu percebo que o rendimento do treino, a performance cai muito. Aí eu pergunto, tá alimentada? Olha, a última refeição foi ontem, 8 horas da noite. O que você comeu? Isso que horas, às 20 amigo? horas da noite, às 20 horas do dia anterior. Ah, e ela chega de manhã, entendi. Às 6 da manhã, a última refeição foi às 20 horas. E naquela refeição dela não tinha carboidrato. Então, assim, vai acordar fraca. Borocochô, a Larissa colocou bem aqui. Fraca, sem ânimo, sem força. Sem vontade de então, assim, viver. o importante é selecionar o carboidrato que vai comer à noite e a quantidade, óbvio. Boa. Né? Eu vou continuar com esses fatos ou fakes aqui no próximo quadro. A gente vai ouvir um sonzinho que, gente, eu sou da conversa. Se deixar, a gente vai passar 2 horas aqui sem uma musiquinha pra você ouvir. Então bora pro som, daqui a pouco a gente volta com o Léo Barra e a Larissa França aqui falando sobre as dietas ditas milagrosas pela internet, tá show? Não saia daí que daqui a pouco a gente tá de volta. Não dá pra desligar. Saúde aqui no nosso programa Rasca On, na presença do Léo Barra, educador físico, e da nutricionista Larissa França. A gente está aqui debatendo, né? Já começamos nos outros blocos, falando sobre as dietas milagrosas e agora a gente está falando sobre os fatos e fakes da internet, né? Do que o povo mais fala aí sobre relacionado à dieta e tudo mais. Bom, a outra é alimentos específicos que secam barriga, do tipo, limão seca a barriga, não sei o que lá, seca a barriga. Isso de fato existe? E aí? Não, isso é fake também. O que faz a gente perder gordura é o déficit calórico. Não Boa. existe um alimento específico que vai te fazer emagrecer. É o déficit calórico junto com a alimentação, junto com a atividade física. Justamente. Só para complementar, Maurinho, rapidinho. Quando a mulher, por exemplo, entra no processo de emagrecimento, né, com a orientação da nutricionista, então é feito planejamento com base em déficit calórico, ou seja, ela vai consumir menos caloria do que ela gasta. E uma estratégia legal, Larissa, que eu acho bem interessante, se a pessoa, por exemplo, está sentindo ali que está muito em déficit calórico, geralmente o que se pode fazer com essa pessoa? Aumenta um pouquinho as calorias e aumenta o gasto. Em vez de ficar só descontando nas calorias, por que não aumentar o gasto calórico? Então essa pessoa ela pode fazer a prática da musculação, tá? Um treino de musculação de 1 hora aí, ela vai embora aí mais ou menos 350, 400, 450 calorias, dependendo da intensidade e do volume do treino. Depois, se ela fizer um cardio, uma esteira, uma bicicleta, uma caminhada, ela consegue aumentar mais nesse gasto calórico. É o que a Larissa falou, é o déficit calórico e a prática do exercício físico.
Então, Sim. quanto mais a gente aumentar o gasto calórico, mais esse déficit vai ser maior e a gente vai, então, conseguir o objetivo que é a perda de gordura. Não localizada em algum ponto específico, mas de forma, uma composição corporal por completo. Essa eu acho muito interessante, que tem muita gente que se embola e também fica acreditando também em produtos milagrosos, mas é sobre consumir apenas produtos light, diets e integrais. Isso também eu acho que para todo mundo já sabe que não é sinônimo de conquistar objetivos, né, que você tem aí nutricionais, ou de emagrecimento ou de ganho de massa, né, Larissa? Isso fazer a troca por esses produtos é uma boa, mas aí depende também do contexto de como tá baseado a sua dieta. Trocar um produto ou outro, às vezes não é o ideal. Tem que trocar toda a alimentação e ver ali onde cada um se encaixa. Acho interessante também a situação também do pão integral. Nem todo pão integral tem aquela composição ali certinha para se garantir como integral. Tipo, uma vez eu aprendi que às vezes ele tem trigo demais. Não tem uma paradinha assim nos Pra pães, você saber pães se o pão é integrais? integral, tem que prestar atenção ali nos ingredientes. O primeiro ingrediente determina se o produto ele é realmente integral. Ele tem que ser baseado ali na farinha de trigo integral. Aí Farinha de trigo Isso, integral tem que ser o primeiro topo da lista ali ingrediente. escrito. Sabe, gente, aquelas informações nutricionais que vem nas embalagens? É disso que a Larissa tá falando. Você pega o pão ali dito integral, que tá na embalagem falando que é integral, vira ali, procura a tabela, como que chama? Tem a tabela nutricional e tem os ingredientes. Ah, Aí você vai pode ter crer. que ler os ingredientes Ah, e saber ingrediente, qual é show. o primeiro produto, o primeiro ingrediente desse produto. Parece que a ordem, né? Tipo, o primeiro quer dizer o que mais Isso, tem, não é isso? é isso. Olha aí, gente, dica de ouro essa, hein? E também o pão integral, ele tem uma concentração de fibras, né? Tem maior concentração de fibra, que vai te dar mais saciedade. Ele auxiliado ali com uma proteína, é um café da manhã maravilhoso, um lanche. Aqui, outro papo também. Exercitar-se em jejum. E aí, Léo? Essa vai pra você, é garantia? Então, o jejum, treinar em jejum traz aí seus benefícios, né? Dependendo da estratégia que você for, dependendo do objetivo da pessoa. Mas assim, eu enquanto profissional que trabalho com musculação, eu sempre oriento os meus alunos principalmente que treinam mais pesados, né? A gente geralmente não faz esse treino em jejum não, por conta da musculação. Mas traz tem os seus benefícios também. Né? Você fazer por exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos, né, que é a prática, né? Eu tenho uma aluna, ela treina comigo às 18 horas. Sim. Às 18 horas. Então ela trabalha durante o dia. Teve um dia que ela chegou lá, estava muito fraca. A gente foi fazer um drop set lá, um metro, uma técnica de treino na cadeira extensora. Sim. E ela começou a dar teto preto, começou a ver um monte de luzinha, aí deu aquela rateada, falei, tá bem? Ela, mais ou menos. Você alimentou agora à tarde? Ela, tô num jejum intermitente aqui, já tem 12 horas. Falei, mulher, como é que você me faz isso? Não me fala. Então, assim, para aquele objetivo ali não foi estratégico. Sim. Mas, de repente, para um outro objetivo, né, Larissa? Vai Tem trazer seus pessoas que benefícios, elas né? se dão muito bem com o jejum. Eu não tenho problema de treinar, acordar e treinar. Mas tem pessoas que não, que fazem isso porque ouviu dizer que o jejum vai fazer você emagrecer mais. Entendi. Então você tem que conhecer o seu corpo. Quando você conhece, você sabe, se eu treinar em jejum, eu vou me sentir mal. E também tudo depende do que você comeu na noite anterior. Sim. Como foi sua última refeição? E tudo depende. Muito por exemplo, bom. vai, de repente, a longo prazo, vai ajudar na queima de gordura, mas também atrapalha na perda de massa muscular. E também já tem vários No estudos. ganho, no caso, né? Do ganho, né? A perda do ganho E de tem massa os muscular. estudos já que comprovam que no final é o déficit calórico. Bom, vou deixar pro próximo bloco, mas esse papo do jejum intermitente também é um termo muito usado na internet. Como é feito, o que pode fazer, o que não pode fazer, vou querer saber aí no próximo bloco. Bom, gente, bora pro nosso intervalo. Já até avancei aqui no horário, mas bora que daqui a pouco a gente volta para terminar esse papo bom aí sobre nutrição e os mitos e as verdades dessas dietas milagrosas que a gente vai vendo aí pela mídia, principalmente pela internet. Não sai daí, bora ouvir nossos anunciantes que a gente precisa pagar as contas, daqui a pouco a gente volta. Aproveita o intervalo para conferir grandes ideias que podem mudar. Rasca On brotando novamente aqui na programação da Rasca Web, o nosso último bloco aqui do quadro Rasca Mais Saúde, com Léo Barra, hoje recebendo também a nutricionista Larissa
França. É França ou Franca? França, Larissa França. Tá certo. O Franca é só o arroba. Só o Instagram. É só o arroba. Bom, a gente estava falando anteriormente sobre o jejum intermitente, né? Vocês podem falar um pouco mais sobre essa técnica, digamos assim, de nutrição ou de nutrição, né? É chamado conceito, não sei. Diga aí, Larissa. O jejum, ele é um protocolo, né? Protocolo, É um bom. protocolo, não é nenhuma dieta. São protocolos, pode ser de 14, 16, 18, tem os mais severos, são de 24 horas. Aham. Mas nem todas as pessoas se adaptam ao jejum intermitente. Uhum. Aí as pessoas costumam, né, fazer porque, não sei, ouvi dizer que emagrece. Só que não pode não ser a melhor escolha para todo mundo. Ele é um protocolo que você fica 14 horas sem comer, 16, e dentro da janela de alimentação você se alimenta. Aham. Aí o que pode acontecer durante a alimentação? Você ficou muito tempo sem comer, aí quando você para se alimentar, você come igual uma capivara, come assim, desesperadamente, depois volta a comer de novo. Fica sem comer se um tempo, alimentar né? de novo. É assim que funciona. Então, pode ser interessante? Pode, para algumas pessoas pode ser interessante sim. Você vai ficar o período em jejum e dentro da sua janela de alimentação, você vai fazer uma alimentação, né, balanceada ali, com lanches, né, bastante legumes, vegetais, frutas, ali a sua porção de carboidrato, proteína, de acordo com uma dieta normal, sem restrição e sem exagero. Entendi. Mas talvez, né, aparentemente, não é o melhor protocolo para todo mundo, né? Não é o melhor protocolo para todo mundo. Tem pessoas que se adaptam e pessoas que não conseguem se adaptar ao jejum intermitente. E a sua visão, Léo, sobre isso? Por exemplo, o meu jejum dura 2h30, 3 horas. Então, brincando mais assim, é o que a Larissa falou. Isso vai muito de cada indivíduo, né? Tem pessoas que se adaptam super bem e fazem e tem resultados, tem outras que já não. E principalmente para quem pratica exercício físico, a musculação especificamente. Sim. Não é interessante ficar 18 horas sem fazer uma refeição e dar aquele treino pesado de musculação. O corpo vai sentir e vai responder de forma negativa. Então, assim, por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional, no caso do nutricionista. Como a Larissa falou, é um protocolo. Então, pode ser usado em determinados momentos, mas também não pode ser algo que a pessoa tem que levar de forma constante ali. Em alguns momentos vai aplicar, mas o nutricionista ele vai fazer a avaliação e vai estabelecer, vai prescrever ali o melhor protocolo para a pessoa naquele momento. Sim. Tem também alguns outros tipos de dietas, né, que o pessoal fala muito aí sobre também, a gente comentou com algumas já por cima, que é sobre, tipo assim, essas dietas ou desafios zero açúcar, ou zerar o carboidrato. Você já falou um pouco, né, sobre isso do carboidrato, mas é uma boa alternativa, gente, fazer essas loucuras, assim, vou arrancar o açúcar por tanto tempo, vou arrancar carboidrato por tanto tempo. Eu acho que a gente volta naquela questão do nutricionista, precisa saber como que é essa vida e adaptar. Acho que a gente volta pra isso, né? É exatamente isso. Aí a pessoa faz esse desafio de 21 dias sem o açúcar. Vou ficar sem comer o docinho que eu gosto e depois eu vou comer muito mais daquilo. E até outras coisas, né? Porque o doce, ele causa um efeito, tem um efeito muito palatável, algo muito, né? Que traz aquela sensação ali de bem-estar e tal. As pessoas costumam até afogar, né, na comida, buscar sempre um doce, dependendo do emocional. Então, você fica sem comer, causa aquela restrição, entra na sua cabeça, é proibido. Quando você bota, assim, dessa forma na cabeça, você tem mais desejo por aquilo. Então, é melhor você comer um pouquinho todo dia do que você tirar totalmente da sua alimentação e ficar naquela busca do desejo por aquele alimento. Eu acho que rotineiramente, eu acho que a palavra dieta, usar o nome, né, dieta esse tempo todo, culturalmente dizendo, levou para um lado do que é algo que é muito difícil fazer ou se manter. Mas eu acho que a gente tem uma observação que a gente culturalmente aprendeu a comer errado, né? E tendo essa percepção que a gente realmente precisa se acostumar e tornar um hábito e um comportamento comer melhor. Não se trata, acho que, de dieta em si. Acho que tem esse peso, né? Eu acho, não vou dizer que é pejorativo, mas tem esse peso das pessoas, cara, fala de dieta, as pessoas já ficam... E eu acho que é muito mais sobre
comportamento mesmo, sabe? Porque tem gente, por exemplo, que tem algum distúrbio alimentar que foi causado por uma experiência na infância ou na adolescência, e isso se arrasta para a vida adulta. Lógico que, no geral, os problemas sobre a alimentação não é sobre isso, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que tem dificuldade de emagrecer, que tem uma compulsão alimentar e tal. Vocês devem ter já presenciado algum tipo desse caso alguma vez. Ou tô falando besteira, gente? Não, sim, e essa restrição, essa compulsão, muitas vezes vem da restrição. Aham. A pessoa fica naquela, tô fazendo dieta, porque infelizmente, muita gente já tá se alimentando melhor, mas infelizmente, algumas realidades são acordar, comer um salgado, e quando Aham. você vê alguém comendo uma fruta de manhã, diz que a pessoa está de dieta, Sim, sim. né? Aham. Então, fica nesse ciclo de, se estou me alimentando melhor, o que deveria ser normal, infelizmente Povo não chama é de o normal. dieta, Ficam dizendo que é dieta. Mas é só uma alimentação mais saudável. Gente, né? e quando a gente fala sobre esse assunto, eu gosto muito de lembrar só um pensamento rápido as pessoas entenderem. A gente come desse jeito devido historicamente lá a capitalismo e dinheiro. A galera saiu lá naquela época de Revolução Industrial, parará. A galera queria produzir comidas em longa escala para poder vender mais, começaram a tacar tudo quanto é tipo de coisa de conservante dentro das comidas para poder elas durarem mais nos mercados, e para poder fazer com que isso saísse, tivesse venda, recorreram aos meios de divulgação, né? Fazendo propaganda, enfim. Tudo que a gente vê hoje, essa incitação ao consumo, hambúrguer o tempo inteiro na televisão, pizza o tempo inteiro na televisão, é interessante ter esse pensamento crítico, porque isso é completamente ligado a vender mais, te empurrar comida para você gastar dinheiro. Isso é totalmente ligado à indústria da comida. E aí é muito bom sempre relembrar sobre isso. Vocês, como pessoas da área, também acho que deve ter um pouco dessa perspectiva, né? A gente tem uma cultura midiática que faz todo mundo querer comer o tempo inteiro. E isso falando de Brasil, imagina lá nos Estados Unidos, que o povo come pessimamente, né? E assim, por exemplo, eu sou de uma época, tô velho, né? Sou de uma época que criança saudável era criança gordinha. Gordinha. Então, assim, até hoje eu lembro. Minha mãe me dava biotônico Fontoura para poder abrir o meu apetite. Ó, o Rafael tá aqui acompanhando E a gente o hábito aqui, de tá tomar balançando a biotônico. cabeça. Então, assim, eu tomava biotônico Fontoura para abrir o apetite. Assim, faz efeito até hoje, porque Abriu e não fechou mais, Abriu, né? fechou mais. fechou. Mas assim, é o que você falou. O ambiente social também influencia muito, né? Desperta muitos gatilhos. Sim. De repente, uma pessoa que tá no... Eu não costumo falar assim, é dieta, né? Igual você falou, dá um peso, dá uma ideia de restrição alimentar. Então, dentro de um planejamento alimentar, de uma reeducação alimentar, então se você está num ambiente social em que as pessoas comem o tempo todo, as pessoas bebem, né? Então você acaba se deixando levar, se não tiver ali uma cabeça muito, muito madura para isso, você acaba se influenciando e acaba cedendo também. Então é importante também a gente selecionar e estar atento também ao ambiente social que a gente está naquele momento, caso a gente tenha um propósito, tenha um objetivo, eu quero emagrecer, quero mudar meu estilo de vida. Então é importante que a questão comportamental também conta muito nesse aspecto. Com certeza. Bom, gente, eu acho que explanamos bastante, falamos bastante sobre esse tema, que é um tema interessantíssimo. Espero que você esteja aí do outro lado, tenha tirado proveito aí desse papo que eu tô batendo aqui com o Léo Barra e também com a Larissa França. Bom, a gente vai encerrando o nosso quadro Rasca Mais Saúde por aqui, mas eu gostaria de que vocês, pessoas da área da saúde, fizessem uma última consideração para a pessoa que está lá na inércia, ainda não tomou as rédeas aí da sua vida saudável e ainda não está praticando não só atividade física, mas também uma reeducação alimentar. Léo, chama na chincha. Então vamos lá. Então você que está na inércia, né, que está numa condição sedentária, é importante que haja, né? Por exemplo, se não tem condições de ir para academia ou não gosta, então comece fazendo leves caminhadas, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que o indivíduo ele faça no mínimo 150 minutos de atividade física semanal. Então comece com leves caminhadas, se não der para ir na academia todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana, faça musculação, tá? Importantíssimo, o nosso corpo precisa desses estímulos, né? Até para nossa sobrevivência.
E com relação à alimentação, eu vou deixar pra Larissa falar. Bora, Larissa, pode falar aí. Diga, Larissa, que puxão de orelha. É muito importante, nesse primeiro momento, a gente dar mais atenção à qualidade do alimento do que à quantidade. Então, se você aí tá nessa inércia que a gente está falando, dá mais atenção à qualidade do que você consome, né? Comer mais vegetais, mais alimentos, né, menos alimentos industrializados, então dá mais atenção à qualidade do seu alimento, fazer trocas saudáveis vai ser o primeiro passo e o muito importante para você. A medicina, no geral, anda com essa guerra aos industrializados, né? Tipo assim, tem se falado muito isso na mídia, os médicos andam recomendando a galera não comer tanto industrializados, e isso tá também chegando num senso comum, né? As pessoas estão começando a entender que o industrializado ali, os embutidos, não são tão bons assim, né, pra saúde. Porém, a gente volta àquele papo que eu falei, cara, o povo das indústrias alimentares, eles querem vender, te entubar e ganhar dinheiro em cima de você. E a gente que a gula é gula já desde que o mundo é mundo, a gente não cansa de praticar esse pecado, né? Gente, a gula eu acho que é o pecado mais cometido. E assim, Amaury, só pra concluir, o básico funciona. Não precisa complicar, fazer dietas mirabolantes, que é algo que você não vai conseguir sustentar, né, Larissa? Então, assim, Exatamente. O básico funciona. O que é o básico? É a nossa rotina, é só adaptar, é só ajustar, mas sempre com o auxílio de um profissional da nutrição e um profissional de educação física no que tange a prática do exercício físico. Gente, que papo ótimo! Muito obrigado pela presença de vocês. Léo, quer mandar seu beijo, suas considerações? Finais mesmo, dessa vez finais mesmo. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para todos que acompanham a gente aí semanalmente, né? Todas as quintas-feiras estão conosco aqui no Arrasca Mais Saúde. Agradecer a Larissa por ter vindo, Rafael está acompanhando a gente aí, e que possamos ter outras possibilidades de vindas aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Com né? certeza. Já vou deixar uma aqui, em Saúde da Mulher. Boa, pra gente tocar essa ideia Vamos convidar maneira. a Larissa aí. Só vamos. Tá bom? Você, Larissa, Foi fala um com essa prazer galera. estar aqui com vocês de novo, né? Que venham mais programas, né? aí pra gente participar. Foi um prazer estar aqui novamente. Obrigada, tá? Tamo junto. Gente, então a gente vai encerrando por aqui. Siga o professor Léo Barra, @prof. Léo Barra no Instagram. Larissa, @NutriLarissa, Franca, só no arroba, que é França. E @RascaWeb, @Amaury Guimarães, esse queridão que vos fala. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui. Foi ótimo estar com você. Léo e Larissa, um grande beijo, um ótimo restinho de semana, quase final de semana. Tamo junto, viu? Voltem sempre. Bom, gente, a gente vai terminando de fato mesmo. Amanhã eu tô de volta, o último dia da semana, a partir das 8 horas da manhã. Tem Rascaon. Não saia daí, que a gente tá bem coladinho, mas às 10 horas tem Bruno Crescente e Toninho Lopes retornando de férias aí pra fazer um Malha Fina com notícias de Angra dos Reis e região, tá show? Eu vou ficando por aqui, mas como eu já disse, amanhã eu tô de volta. Um grande beijo pra você. Se exercitem! Cuidem da saúde! Fique com Deus! Continue na programação.